O que o Kawamura tem de altura, ele compensa no que tem nas calças. E é sobre isso que a gente vai falar agora, abrindo com esse comentário maravilhoso. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo no canal sobre Kawamura, então eu posso falar um pouco mais de propriedade sobre Kawamura fazer 10 assistências num jogo da Summer League. Não é nada de novo pra ele, não é como se fosse uma surpresa pra quem acompanha ele. Kawamura, numa vitória do Chicago Bulls, que ele não está mais infelizmente no Grizzlies, pra tristeza até do Jamoran, fez 15 pontos, 10 assistências e 3 roubos de bola. E cara, eu quero falar como assistências em geral, isso é uma visão que eu tenho global do basquete, independente de quem analisa. A assistência é muito desvalorizada. Porque vocês têm que entender como a assistência é muito mais difícil do que fazer arremesso. Fazer ponto depende de você, no máximo, você e o cara da sua frente, quão bom você passar. Assistências depende de você passar a bola pra um cara, que ele vai ter que resolver na frente do cara que quer impedir ele de acertar uma cesta e só assim você ganha assistência. Assistência é uma estatística que só passando a bola você gera pontos pro seu time. E vindo de um cara que tem 1,72 m, diretamente do Japão, eu acho que é uma falta de respeito dos times da NBA. Os times da NBA desmerecem muito o Kawamura só pela altura dele. Assistência mostra quem realmente tem a visão no jogo, quem realmente consegue ler o jogo e fazer os passes certos. E eu vou mostrar aqui uns passes pra vocês do Kawamura, que nem é de agora do Bulls, é da época que ele ainda tava no Grizzlies. Se você for o jogo do Kawamura, ele não tem sorte de fazer tantas assistências. O jogo do Kawamura é ser o cara dominante em quadra. E umas assistências assim, ó. Olha como ele tem calma, como ele controla, ele lê o jogo, ele não tem pressão. Ele pode ser um problema na defesa, talvez. Ele pode não ser de 500 pontos por jogo. Ele pode não ser um Isaiah Thomas. Sim, mas olha essa leitura de passe que ele tem pra fazer o time dele pra frente. Olha esses passes, ele faz passes sem olhar, ele faz no look, ele faz passando a bola no meio da perna dos outros. E olha o nível de qualidade que é o passe do Kawamura. Talvez agora não dê pra ver porque o chat tá em cima, mas olha esse segundo replay. Ele encontra o cara, ele vê todo o jogo. E olha só como vocês veem como a visão dele é boa. Quando o Kawamura faz esse passe sem olhar, tem um defensor dele que não faz ideia do que tá acontecendo. Esses dois aqui que não fazem ideia que o Zach Edey está infiltrando. E ainda por cima, se duvidar, nem os colegas do time dele sabiam que o Zach Edey ia passar por lá, mano. Ele é um cara com um ótimo controle de bola, com uma leitura de jogo, que gera pontos com sua leitura de jogo, não é um cara que só vai fazer um cardio em quadra. E olha a qualidade desses passes, é como se ele fosse um Magic Johnson japonês, mano. Ele já viu o cara, ele já viu que o cara que vai cortar, ele tá sendo empurrado pelo Jackson, completamente seguro do que vai acontecer antes da jogada acontecer. Ele solta a bola no meio desse mano aqui que poderia ter roubado, pro cara catar a bola e fazer a bandeja. Yuki Kawamura não é um cara qualquer que consegue assistências na sorte. Ele é o general da quadra quando ele tá jogando. Ele é literalmente o Kuroko no basquete. Só que a desvantagem dele para se manter na NBA é que os times da NBA têm fobia de jogador com menos de 80. Só que o Kawamura não é um Isaiah Thomas que fazia 50 pontos por jogo, não compensava na defesa, compensava com 50. Quando ele não fazia mais esse número de jogos, ele não prestava mais. Ele é um cara que completa a peça pro ataque da equipe jogar. Assistências tão plásticas assim exigem demais do cérebro dos marcadores que não acompanham. O cara se torna um gênio fazendo seus companheiros jogarem. Kawamura provando que o tamanho é documento. E ele não fez isso em Summer League, em D-League, onde ele estava jogando com o Mãozinha. Aliás, ele e o Mãozinha era uma dupla absurda no time da Summer League. Mas ele já fez isso nos maiores cenários, no palco mais alto da seleção do país dele. Se vocês tiverem interesse de detalhe por detalhe sobre a história do Kawamura, eu já fiz um vídeo no canal muito bom, quase 200 mil views, que conta toda a história do Kawamura. Como ele sendo pequeno conseguiu entrar pra NBA, como ele era um destaque, como foi ele jogando pela seleção japonesa. Mas eu tenho aqui, inclusive, os stats da seleção japonesa. Esse cara, com 1,72, jogando tanto na FIBA, na Copa da FIBA, quanto em Paris, inclusive fazendo o Japão, ele sendo responsável em pontos também, fazendo o Japão contra a Alemanha, contra seleções absurdas, sendo o primeiro da geração do país a conseguir fazer o time passar de fase, chegar mais longe, quase ser campeão, fazia de assistências 6 e quase 8 por jogo, principalmente nas Olimpíadas de Paris, que a competição foi mais forte. Tem a primeira vitória na história por cima de um time europeu. Não é como se a NBA fosse a primeira vez que o Kawamura foi botado à prova. Ele já teve no maior palco pelo país dele, sendo japonês. Você tem ideia como é uma pressão você ser um japonês, você ter que liderar o Japão? E outro, o Kawamura não é um cara que fica parado. Olha, ele pegou o pivô, ele pegou um rebote por cima de 5 caras embaixo.
E ainda por cima, olha essa jogada pelas costas sem olhar. Kawamura já provou que ele tem nível NBA de basquete. Só que ele não consegue vaga e se mantém em um time, é porque o cara é minúsculo pro basquete, pô. Teve o Muggsy Bogues, ele também não era alto, mas conseguiu um recorde na liga que ainda não foi quebrado, eu acho. É esse nível. E tipo, não é como se o Kawamura também só soubesse passar. Olha o Barry Laukin aqui, ó. O cara que joga, acho que no Jazz atualmente, contra a Finlândia aqui, ó. Olha o jogo de X1 contra ele. Olha a técnica, olha a classe. Esse cara é completo, mas ele é pequeno, pô. Só que esse cara não vai ficar em uma posição forte na NBA, porque os times da NBA têm essa política de ter medo de jogadores pequenos. E faz sentido, tem nexo. Não é como se os caras tivessem inventado que jogador pequeno pode ser uma dor de cabeça. Ele vai fazer isso mais de uma vez. Já fez pela seleção, já fez na Copa, já fez na NBA, um pouco no Grizzlies, né? Que ele teve minúsculos minutos no Grizzlies. Mas ele vai ser mais um caso, onde ano após ano vai fazer isso por mais de um time, vai ficar mais vezes no banco. Ele é uma peça que às vezes um time, como um Bucks, por exemplo, que agora eles perderam o Damian Lillard e o Jrue Holiday, precisa pra fazer o time se unir, um cara que conecta todas as peças em todas as posições, independente de onde esteja, e ano passa ano ele vai fazer mais performances dessa e não vai conseguir o espaço que ele merece na liga, mano. Porque pode ter certeza, tem armador muito mais capenga que não entra em partidas, que não faz metade do plano de jogo que o Kawamura, e o único inimigo dele é a altura. É impressionante. Mas o Ben Simmons, sem um fator principal da NBA, ainda tem chances. Me mete o Kawamura como armador titular, sem ser a estrela do time, no Brooklyn Nets. Faz o dobro que o Ben Simmons faz, em imagens, memórias de quando ele era uma estrela ou jogava basquete ainda, né? Mas assim, eu nem falo que o Ben Simmons tem que sair ontem da NBA e o Kawamura é muito superior a ele. Mas vão ser caras que estão jogando o nível do Ben Simmons atualmente, que vão ter mais chance do que o Kawamura, que é muito superior, que aguenta a bronca, que já foi testado no maior dos palcos, só porque eles são mais altos, só porque eles não têm genética. Só que o cara tem tudo o resto, mano. O que mais ele vai ter que fazer? E assim, a NBA também é uma palhaça, que ela gosta de botar caras da Summer League em testes pra tipo assim, testamos esse cara, é tipo política de time, sabe? E testamos esse cara, mas não atingiu nossas expectativas. Vamos tirar o Kawamura, que fez médias de 9 assistências por jogo, e botar esse cara aqui de 2 metros, que faz 2 cestas por partida. O Kawamura não deu muito certo, né, gente? E vai ficar essa palhaçada só porque o cara nasceu com coração, mas não nasceu com a biologia. E é triste o caso dele, que ele não é alguém que tem que apostar, não é um Isaiah Thomas que era bom, e aí deu os BOs que deu, e aí infelizmente ele não conseguiu, nem quando deram a chance pra ele conseguiu ser metade do que era antes, infelizmente. Mas pô, o Yuri Kal facilmente, no mínimo, era um armador de rotação pra substituir seu armador titular, mas ele não vai ser isso, porque os times têm birra de não olhar os números e focar na genética em primeiro lugar, mano. Kawamura é baixo e todos subestimam ele. Se ele fosse alto, todo mundo ia passar pano. Se ele tivesse 2,10 metros, mano, ele não faria tanta assistência assim, tá bom? Talvez fosse o novo Magic. Mas se tivesse 2,3 metros, ia ser mais importante do que fazer 20 pontos em uma partida só passando a bola. Lembrando que a assistência é pelo menos 2 pontos, porque cada cesta vale 2. Pode chegar a 3, mas é muito difícil 10 assistências todas serem de 3 pontos. Mas um moleque desse fazer 15 pontos já é surpreendente. Ele fez mais pontos passando a bola do que fazendo cesta. Então ele sozinho na partida causou pelo menos 35 pontos. Mas a NBA não tá interessada nisso, tá mais interessada em reassinar do Ben Simmons, porque ele um dia foi alguma coisa, ou dar uma chance pro Bradley Beal, porque ele é o que falta pro Clippers ser campeão. Tá aí a prova que cultura não supera a biologia. E só aqueles que acreditam que o Kawamura deveria merecer um futuro na NBA, virar membro do canal.